Olá, seja muito bem-vinda a mais um Papo de Amigas. Neste módulo nós vamos ter dois Papos de Amigas, dois vídeos para eu falar diretamente com você, porque nós vamos falar um pouquinho tanto sobre você mesma quanto as suas relações. E como eu já disse para você, as relações são independentes se são relacionamento com o outro, relacionamento amoroso ou relacionamento com as pessoas da sua família, seus amigos, né? Porque querendo ou não, como a gente já sabe, todos nós nascemos para precisar de pessoas. Então, por mais que você seja uma mulher hoje que diga assim, eu não preciso de ninguém, né? Na verdade, você precisa. Todos nós precisamos. Tanto que os nossos dons espirituais, os nossos talentos, né? Os nossos dons, eles podem ser utilizados sempre para auxiliar o outro, enquanto os nossos talentos podem ser utilizados também para auxiliar a nós mesmos. Então, a primeira coisa que você precisa ter entendimento já no começo dessa conversa é que você sempre vai precisar de outras pessoas, o que é diferente de você saber se colocar, saber colocar os seus limites e as decisões que você vai tomar para sua vida, tá? Então, assim, para algumas coisas não precisamos dos outros, né? Não é necessário porque damos conta sozinhos, mas grande parte das coisas sempre vão precisar do outro, seja por um médico, seja um mecânico, seja um carinho, um abraço de uma pessoa que a gente ama, seja de uma amizade, né? Então nós sempre vamos precisar de outras pessoas para que a gente possa escolher os nossos caminhos, tá? Esse é o primeiro fator. Outro fator que eu quero conversar com você é que eu acredito que muitas que vão assistir aqui já tem isso na sua configuração, já vem uma configuração de fábrica da família, né? Quando você observa as mulheres da sua família, que sensação que tu tens? Tu tens sensação que foram mulheres que realmente se realizaram na sua área profissional, na sua área familiar, na sua área amorosa, nos relacionamentos, ou você sente que há falhas nessas áreas? Quando você olha para si mesma, o que você considera essas falhas? Porque às vezes, por exemplo, para uma pessoa que pensa muito na questão do crescimento profissional e financeiro, ver uma mulher que constituiu uma família e vive ali naquela constituição de família, pode ser uma coisa, nossa, minha mãe ou minha tia ou minha avó não se realizou nessa área, mas ela tem outra realização. Ou será que você olha a falha dessa família e você tem ou medo de repetir, né? Ou você acabou automaticamente repetindo o padrão dos seus pais. Então a primeira coisa que eu quero que você observe, não só os teus pais, mas principalmente em relação às mulheres da sua família anterior a você. Depois disso, caso você tenha filhas, né? Que você possa observar como que é elas, tá? Se elas seguem um padrão como o seu, se elas são diferentes, como que você sente que elas se colocam, tá? Caso você tenha filhas mulheres, tá? Para quem tem filho homem, geralmente a mulher acaba sobrecarregando o filho homem. Isso é automático, gente. Por quê? Todos nós precisamos do feminino e do masculino, correto? E nós sabemos que em muitas famílias, né, inclusive principalmente nas famílias brasileiras, muitas vezes as mulheres são deixadas sozinhas. Então elas assumem aquela responsabilidade de guerreira, de grande mulher, e acabam assumindo a responsabilidade do pai e da mãe. Só que no fundo, por mais que essa mulher se esforce, ela trabalhe, ela dê o melhor dela, ela não vai suprir o racional masculino. Porque geralmente o racional masculino tá faltando inclusive nela, tá? Tá faltando inclusive nela. Então ela vai tentar buscar uma forma de suprir aquilo nos seus filhos, tá? Às vezes até sobrecarregando uma filha e dando as coisas de mão beijada pro filho. Isso pode acontecer e as pessoas não se perceberem. Então às vezes por mais grande mulher que você seja, boa pessoa que você seja, você pode estar falhando nisso pelas faltas que tem em você. Então, a falta do que você tem em relação ao feminino e a falta do que você tem em relação ao masculino, você tende a buscar isso dentro dos relacionamentos e dentro da questão familiar, tá? Então, assim, é por isso que, depois a gente vai ter aula na nossa consteladora, mas é por isso que, por exemplo, às vezes tem mulheres que colocam o filho no lugar do parceiro. Terminou o relacionamento, ela começa a fazer de tudo por aquele filho
E aquele filho vai se tornar um marido que lá no Brasil a gente chama banana, né? Vai se tornar aquele marido que não sabe fazer as coisas em casa, que só quer saber de videogame, que faz chantagem emocional e às vezes pode agir de maneira narcisista, né? Com a parceira que ele vai se envolver ou com o parceiro que ele vai se envolver. Ele vai acabar levando isso para dentro dos relacionamentos dele, assim como você levou para dentro do seu e para sua família. Tá? Então vamos lá. O primeiro entendimento é quando você olha para sua mãe, tia, avó, né? Bisavó, quando você olha o histórico das mulheres da sua família, das suas irmãs, né? Você sente que elas conseguiram se realizar na área XXY, quais foram as áreas que elas se realizaram? É legal sempre colocar no papel, como a prof sempre diz, tá? Coloca no papel. Quais as áreas que você acredita que elas se realizaram e quais você acredita que elas não se realizaram? Lembrando que isso é o que você acredita. Às vezes ela pode ter te dito alguma coisa, ok? Pode ter te dito alguma coisa. Mas esse é o pensamento do que você sente, porque às vezes as pessoas não falam, né? Às vezes você olha e você observa, porque isso pode ser um ponto também seu. Porque o que você está observando no outro, às vezes pode ser uma coisa que você gostaria de se realizar, tá? Tem mulheres, por exemplo, que não querem ter filhos, porque tem questões ligadas já à infância, que trazem esse desconexo em relação a filhos. E aí tem N motivos, é porque não queria que a criança sofresse, não quer que a criança repita a mesma coisa que ela passou, o fato dos irmãos, sempre tem uma questão, tá? Que vai fazer com que você decida as coisas na sua vida. E a sua decisão, se você vai querer aceitar isso, se você vai querer alterar isso, aí é com você, tá? Então, feita a lista dessas questões, eu quero que você observe a sua vida, tá? No momento em que você observa a sua vida, você consegue encontrar que você está buscando uma cura para o que elas não realizaram? Será que você não está buscando uma realização, às vezes batendo cabeça, se sentindo mal, se sentindo frustrada, porque você quer realizar algo que talvez elas não realizaram? Ou você acredita que elas foram frustradas nessa área? Exatamente. Nós vamos primeiro nos situar emocionalmente no que a gente aprendeu com a mãe, com o pai, o que a gente teve ou não da mãe e do pai. E depois a gente vai tentar aplicar na nossa vida de acordo com o que a gente observou. E às vezes o observar não é apenas em relação ao pai e à mãe, porque às vezes, por exemplo, assim, a gente hoje tá uma umidade, o meu cabelo tá com umas ondas. Eu fico toda hora passando a mão pra não ficar volumoso. Vocês comentem aí, prof, tá estranho teu cabelo, tá? Tô evitando fazer chapinha pra não detonar mais as crinas. Vamos lá. No momento em que você observa essas questões da sua família, as questões emocionais, elas vêm da sua criação, com seu pai, sua mãe e tal, e depois você tenta reproduzir isso na sua vida. E às vezes não é nem só a questão dos pais, porque assim, você viu ali algo que te frustrou em relação à questão do pai e da mãe, tá? Aí você tem a amiguinha, vamos imaginar, sei lá, Giovana, tá? E a Giovana, os pais deixam ela brincar na piscina até mais tarde, comer sorvete, fazer isso e aquilo, e isso parece algo muito legal, né? A mãe dela deixa ela fazer as coisas que ela quer, e você observa aquilo na Giovana e pensa, nossa, é isso que eu quero. É isso que é assim que eu queria que a minha mãe fosse, assim que eu queria que a minha família fosse. Então você vai tentar reproduzir isso, e às vezes você nem lembra mais, tá? Da mãe da sua amiga com você. Só que o que você não sabia quando você era criança é que a mãe da sua amiga agia assim porque ela tinha se separado, ela estava namorando outro rapaz, e ela não tinha tempo de ficar com a filha e conversar com a filha, e ensinar o que era certo ou era errado, e fazer as cobranças que eram necessárias para o desenvolvimento dela. Então, quando você ia visitar a Giovana, era lindo, porque você pensava, a Giovana pode comer sorvete, a Giovana pode ficar no telefone, a Giovana pode ficar na piscina, a Giovana pode... E você via a tia como, nossa, ela é maravilhosa, porque ela parava uns momentos ali, claro, conversava, brincava, mas no fundo era uma mulher ferida. Então, você observando de longe achou isso legal, vai tentar aplicar na sua vida no futuro, porém, quando você observa a Giovana engordou pra caramba, a alimentação dela não foi cuidada, às vezes desenvolve algum problema de saúde. A Giovana se sentia sozinha e sem a atenção da mãe.
Então a Giovana às vezes teve os melhores brinquedos, mas é porque a mãe tentava suprir uma coisa que ela não conseguia entregar, que era o amor, que era o colo, que era a atenção. Entende? Você entende como o buraco é muito mais lá embaixo do que a gente imagina, né? Já dá pra ver, né? Por isso que é interessante a gente fazer sempre a constelação, para você conseguir ter um entendimento de que é como se fosse assim, gente, como se a gente estivesse agora numa sala de reunião, tá? Uma sala de reunião. Os meus pais, os meus avós, os meus bisos, e assim vai indo até o fundo da sala, tá? Então, eles sempre vão estar ali e nós sempre à frente deles, e os nossos filhos à nossa frente. Então, às vezes, o que a gente não conseguiu curar e resolver com os nossos pais, a gente vai frustrar nos nossos filhos, ou às vezes nossos próprios pais. Porque às vezes você que está me assistindo aqui, tem um pai e uma mãe que acabam se tornando dependentes de você. Uma mãe que às vezes age de uma maneira de tentar comandar o teu relacionamento, com o que você gasta, com o que você não gasta. E às vezes você é capaz de dar razão ainda. Às vezes você é capaz de dar razão ainda. E o teu esposo, ou a tua esposa, o teu parceiro, ou tua parceira, ele tenta te comunicar isso, olha, amor, é assim, a gente tem que olhar para as nossas questões, eu entendo a questão do teu pai e da tua mãe, mas a gente tem que olhar para as nossas questões. Só que você acaba brigando ainda com o seu parceiro porque você quer a atenção da sua mãe, então você não pode parar de fazer isso por ela ou por ele. Entende? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós temos que honrar as pessoas que vieram antes de nós, porque é graças a elas que nós estamos aqui, né? A eles, na verdade, os pais e as mães, mas o foco hoje é na questão mãe, tá? Então, na questão mãe não, na questão feminina da família, né? Depois, mais adiante, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a mãe, mas a mãe acaba sendo o nosso exemplo maior do feminino, né? Não é para todas as pessoas, tem pessoas que passaram por adoção, tem pessoas que foram criadas pelos avós, né? Cada um tem a sua história, às vezes por uma tia, mas geralmente a mãe é para ser a principal visão do feminino e o pai do masculino. E é uma coisa que acaba tendo muita falta, né? Principalmente nas últimas gerações. E nas gerações anteriores até se tinha o pai e a mãe, mas se via muita coisa que da porta para fora não era vista, né, pela sociedade, mas dentro de casa sim, né? Então, eu te pergunto, quando você observa as mulheres da sua família, você sente que você está tentando sair de um padrão, você sente que tem um certo julgamento, você sente que você está tentando carregar coisas de outras pessoas, porque é aquela coisa que a prof sempre diz, você tem uma mochilinha, te toca uma pedra, você se magoa, fica ferido, guarda a pedra na mochila e vai guardando. Aí digamos que a tua mãe fez isso, tocaram pedra pra caramba nela, ela foi guardando na mochila e chegou uma certa idade, ela pegou você, ó, largou aquela mochila nas suas costas, ou pelo menos dividiu o peso com você. É culpa dela? Não é, mas é responsabilidade que ela saiba tratar e curar isso. As questões que você teve, falta do seu pai, da sua mãe, é culpa sua? Não. Mas você tem a responsabilidade de curar isso, para que você não sobrecarregue os seus filhos. Às vezes você não consegue ter a percepção do quanto que você sobrecarrega os seus filhos e você nem sabe. Existe também um outro fator, de você achar que está sempre sobrecarregando os seus filhos, mas na verdade você não está. Mas você acredita que esteja muito e se sente muito culpada porque era assim que seus pais faziam você se sentir culpada quando você precisava de uma atenção, de um afeto, de um carinho ou desabafar, né? Vocês entendem como o peso é um pouquinho mais lá embaixo do que a gente imagina? Sobre como nós nos enxergamos como mulheres, como a importância que nós temos dentro da sociedade e que, obviamente, ainda hoje não é valorizada da maneira que deveria, né? Pelas nossas ideias, os nossos ideais. A gente sabe, né, que se fossem mulheres que liderassem o mundo, possivelmente não ia ter essas guerras que tem, briga por futebol e toda aquela coisa, né? A gente sabe que a mulher não tem essa energia da competição da mesma maneira que o homem. A não ser que ela esteja com o masculino dela desequilibrado, a energia do masculino, normalmente ela gosta de jogos, ela gosta sim de competições, mas não são competições para fazer o mal, não são competições para derrubar um oponente, são coisas que é para trazer uma energia divertida, de diversão, onde não existe um perdedor ou um vencedor, e sim um disputar consigo mesma, né? Um se ver evoluir mais.
que é o principal. E nós sabemos que hoje em dia, inclusive nos cargos de governança dos países, é muito raro terem mulheres. E muitas mulheres que tentam, acabam se sentindo coagidas ou frustradas com isso, né? Então nós fomos criadas dentro de uma sociedade majoritariamente que prioriza os homens, e aqui nós não estamos falando de feminismo, nós estamos falando de um fato que é real, tudo precisa ter equilíbrio. Então, da mesma forma que dentro de uma família você precisa ter a presença do feminino e do masculino, independente se são pai e mãe, pode ser às vezes, por exemplo, a Maria e a Joana têm um casamento, né? Mas elas têm o primo Marcelo, o tio Marcelo, que faz a figura paterna ou a figura masculina, porque nós temos ambas as energias. Mas nós sabemos que a mulher, ela é pro carinho, pro colo, pra atenção, né? E o homem precisa disso da mulher, inclusive. Enquanto o homem, ele tem a energia do racional, de resolver problemas, resolver situações, proteger, defender. Então, cada um tem o seu propósito. E na criação de uma criança, se ela tem a presença da energia do masculino e do feminino, independente se são casais, ou se são avós, ou se são irmãos, independente, eles tendo isso, conseguem desenvolver. Se não tem isso, possivelmente são problemas que irão trazer frustrações. Isso tem como mudar? Hoje em dia, gente, é bem difícil, tá? Porque todo programa familiar que a gente tenta trabalhar na nossa sociedade sempre acaba envolvendo política, sexualidade, como que deve ser uma questão, como que deve ser dentro da religião, uma família ou não. Então, são colocados muitos pretextos para não trabalhar isso, que é uma coisa simples, né? Que é a criança ter a presença do feminino, e quando se diz a presença do feminino, é o que o feminino entrega para essa criança e o que o masculino entrega para essa criança, para que ela possa ter um bom desenvolvimento. Porque a criança que ela tem o apoio diretamente apenas do feminino, ela vai ter, o feminino, eu digo feminino equilibrado, tá? Ela vai ter amor, ela vai ter carinho, vai ter colo, vai ter compreensão, vai saber lidar com seus sentimentos, tá? Lembrando, não estou falando a criança que é criada apenas pela mãe, estou dizendo a criança que tem a presença do feminino, tá? Porque as crianças que são criadas apenas pela mãe, as mães acabam tendo que assumir muito do masculino. Então elas acabam entrando em desequilíbrio, então não tem nós entregar tudo. Por mais que tentem, muita gente é criada dentro desse sistema, mas lá na frente vai fazer falta de alguma forma, né? A mesma coisa quando é criado só no campo do masculino, né? Então, por exemplo, se uma menina é criada apenas pelo pai, por exemplo, tá? Se ele souber ter o feminino dele equilibrado, que é tratar ela como princesa, cuidar dela, dar atenção pra ela, fazer a parte psicológica e amorosa, ok. Agora, se ele for apenas a energia do masculino, essa menina ela vai gostar, claro, de disputas, de futebol, ela vai ter uma mentalidade totalmente diferente. Totalmente diferente. Ela vai lutar pelas coisas que ela quer, ela vai correr atrás, mas talvez vai ter dificuldade de falar sobre sentimentos, de abraçar alguém, vai se sentir incomodada, entende? Agora, quando é criada uma criança só com a presença do feminino, estamos falando da presença do feminino, não homem e mulher, tá? Tem apenas a presença do feminino, ela vai ter dificuldade de pegar um ônibus sozinha, de tomar uma decisão na vida dela, de se impor, de dizer não quando é necessário dizer não. É isso que é a importância de ter o equilíbrio do feminino e do masculino, tá? Da figura masculina, da figura feminina na criação, independente de quem são essas figuras, tá? Faz a total diferença no desenvolvimento. Mas, além disso ser algo difícil hoje em dia, né, pela questão de que é tirada a responsabilidade do pai, a mãe acaba tendo que assumir tudo sozinha, né, as coisas ficaram totalmente desorganizadas porque a mulher acaba tendo que assumir aquilo, ela acaba tendo que sair da energia dela, né, e as questões do homem também, que o homem foi, pela sociedade, já enfraquecido com um propósito, né? Então assim, ó, imagina, mulheres, como eu disse pra você, mulher tá criando filho sozinha, tá? Ela vai ter que assumir a energia do pai e da mãe. Criando esse filho, ela tem a frustração do que faltou do pai dela, do relacionamento dela. Ela vai botar em cima do filho, vai mimar este filho não vai saber lavar uma louça para ajudar a esposa.
Agora, a mulher que ela tá conseguindo equilibrar as energias, o filho vai fazer de tudo e mais um pouco. Vai respeitar a mulher, vai trabalhar, vai... Ai, minha chuvinha é tão boa, gente. Vai fazer as coisas que tem pra fazer, enquanto a mãe que acabou botando aquilo em cima do filho, ainda vai defender ainda se a nora vir falar alguma coisa. Talvez você até tá me assistindo, já foi uma nora assim, né? Enquanto o homem também, que ele não teve a presença do masculino equilibrado, né? E já tem na família problemas ligados a isso, possivelmente ele pode se tornar agressivo, ele pode começar a beber. O homem que ele tem a frustração com o pai, ele acaba ou buscando vícios e fugas, ou se o pai já tem esse problema, ele tenta ser totalmente o avesso, totalmente o avesso. E aí que ele se inclina mais para a mãe. Se a mãe souber dar atenção e o carinho para esse menino, possivelmente no desenvolvimento dele ele vai ser um bom pai e ele vai ter asgo, ele vai querer se afastar de coisas que envolvem vícios, tá? Então, para vocês verem, quando um balança, não dá conta, o outro tem que dar. E a pessoa que vai assumir essa responsabilidade, ela tem que estar ciente disso. O que hoje em dia não é ensinado. Gente, isso tinha que ser ensinado na escola. É necessário que a mulher lide com o seu feminino e o seu masculino, e o homem também. A gente chama de feminino e masculino, mas nada mais é que a energia feminina, como a gente já conversou aqui em outras aulas, né? Que é o conforto, é a atenção, é a emoção, né? É a empatia, a gratidão, a gentileza, deixar as coisas mais bonitas, mais leves, trazer paz, né? É uma coisa que a gente tem dificuldade hoje porque a mulher tem que assumir o lado masculino, né? Enquanto o homem, ele tem que proteger, ele tem que saber ouvir, o que também é um equilíbrio com o feminino, tomar decisões, a ação na hora que é necessário a ação. Então, no momento em que a gente observa as questões das mulheres da nossa família, a gente começa a perceber o quanto que às vezes a gente sobrecarrega os nossos filhos, né? Ou o quanto nós estamos sobrecarregados com as questões dos nossos pais. Tá? A gente vai trazer uma meditação aqui que é para cura com o teu pai e com a tua mãe, mas na aula de hoje o que eu queria que você fizesse era observar se você está vivendo o que você realmente quer ou se você está vivendo o que outras pessoas ao longo do tempo do teu desenvolvimento colocaram na tua visão, tá? Porque quando você se relaciona dentro de um relacionamento, você vai entender que o que você não curou com seu pai e com a sua mãe vai estar assim, ó, estampado para o teu parceiro ver. Você pode não falar, você pode nem saber que isso existe. Mas no momento em que ele falar alguma coisa que te remeta ao passado, a um momento em que teu pai gritou contigo ou falhou contigo, você vai rebater isso pro teu parceiro. Que a tua mãe brigou contigo ou fez com você vai rebater isso na sua parceira. Você vai fazer isso. Você vai esperar isso. A mesma coisa em relação ao homem. Então, o teu parceiro ou a tua parceira, eles vão pegar as questões mal resolvidas da infância e vão colocar isso sobre você. Então, você vai se sentir sobrecarregada, você não vai estar sabendo como lidar, porque você tem as tuas questões e tem mais as questões dela ou dele. E isso vai acabar trazendo frustrações para dentro do relacionamento de vocês, sem vocês nem saberem. Né? É por isso que a gente fala que quando as pessoas têm maturidade, elas sabem lidar melhor com os relacionamentos. É porque depois de um certo tempo e um calejamento que as pessoas passam, elas começam a pensar mais em si. O que era para ter sido uma coisa ensinada desde jovens, a olhar mais para si. E não é pensar em si de uma maneira egoísta, mas sim o realmente olhar para você e perceber também os teus problemas e as tuas questõezinhas ali que estão mal resolvidas. Muitas vezes a gente vai julgar os nossos amigos, nossos parceiros, né? A gente vai julgar com o filtro do discernimento do que a gente aprendeu. Só que a gente esquece que o nosso parceiro, a nossa parceira, os nossos amigos, nossos pais foram criados num outro sistema. Os nossos chefes, professores foram criados num outro sistema diferente da gente. Então, por mais que você diga que pau é pedra, eles não vão saber enxergar da mesma maneira que você. A não ser que a pessoa tenha o mesmo entendimento, ela pode entender, mas ela nunca vai conseguir sentir exatamente o que você está sentindo. No momento, por exemplo, que o teu parceiro ou tua parceira se frustra com você, não é ele ou ela, adulto, que está se frustrando com você. É a criança que está ferida.
Tem até uma escultura, gente, eu não recordo o nome, é o qual tem o casal, né, o homem e a mulher, grandes assim, e dentro deles as crianças tentando se tocar, né? São as frustrações da nossa criança interior, que na verdade ela só quer ser amada. Teu parceiro só quer ser visto. Às vezes você pensa assim, ó, mas é que toda hora ele quer que eu faça tal coisa pra ele. A minha parceira toda hora quer que eu mostre pra ela isso e aquilo, aquilo que... Só que isso aí é uma frustração com os pais dela, com os pais dele. E eles não sabem disso. Então isso às vezes magoa, fere e faz com que eles ajam de maneira rude, às vezes até agressiva. Não que você tenha que aceitar a agressão, jamais, tá? Mas para você entender o nível de frustração que essa pessoa tem internamente, porque às vezes você também age assim. E você pensa assim, ó, ele não entende, ela não se coloca no meu lugar. Mas possivelmente essa pessoa também não sabe das questões que você passou. Ou às vezes até sabe, mas ela não liga isso porque a gente é criado numa sociedade que diz que é passado. Não, isso já aconteceu. Não faz sentido na minha briga aqui hoje com a Giovana, na minha briga hoje com o Fábio, que... Entende? Porque hoje a gente tá falando de ter comprado a margarina e a manteiga. A gente não tá falando das frustrações do Fábio, da Maria. A gente tá falando de uma margarina e manteiga e ela brigou comigo por causa disso, ou ele fez um escarcéu por causa da margarina e da manteiga. Mas lá no subconsciente tem uma história envolvendo ou a margarina e a manteiga, ou o alimento, ou o café da manhã, ou o horário, ou o compromisso que frustra ele, que magoa ela. Do mesmo jeito que tem pra você. Frases, às vezes, que o teu parceiro ou tua parceira vai falar pra você, e aquilo vai te doer de uma maneira, e você vai começar a pensar em motivos pra odiar ela, pra odiar ele. Você vai buscar coisas lá do passado, de outras coisas que foram ditas, e assim você vai ficar com mais raiva ainda. Às vezes passa o dia inteiro e não consegue nem olhar na cara dele, na cara dela, né? E não aguento mais esse relacionamento, não tá dando mais pra mim. Não é verdade? Aí é só ele baixar um pouquinho a crista, ela dá uma calmadinha, pronto, já estão bem de novo. Aí você fica pensando, quando que vai ter a próxima crise? Que às vezes pode ser uma crise do teu parceiro ou da tua parceira, uma crise sua. Então, enquanto você não olhar para as tuas questões, as questões da sua família, você vai jogar isso em cima do parceiro, da parceira, ou às vezes até de pessoas que não chegaram a se tornar um relacionamento para você, amigos, ou rolinhos, como chamam, né, contatinhos, como as pessoas se chamam hoje em dia, e não se tornou um relacionamento porque a pessoa via em você que você ia sobrecarregar ela pra caramba. Ou às vezes você via que essa pessoa ia te sobrecarregar. Essa pessoa tinha problemas com a família, com a mãe, com o pai, só que você nunca soube dos problemas que ela tinha com a mãe e com o pai, mas no teu subconsciente você já via, nossa, olha só o jeito que essa pessoa agiu quando saiu do carro. Olha só o jeito que essa pessoa falou quando eu falei da minha amiga, quando eu falei do meu amigo. Você já vai ligar um sinalzinho vermelho já vai pensar assim, ó. Porque conscientemente você pode não entender, mas teu subconsciente já tá calculando, olha, essa daqui não vai me ajudar a alimentar meu vitimismo. Esse aqui não vai ajudar a alimentar a minha insegurança. Aí briga. Né? Aparece um parceiro ali, nossa, vamos lá, tu vai apresentar tal projeto, vai dar tudo bom. Você já começa a pensar, ele tá me exigindo, ele tá me forçando, eu não quero mais. Porque no fundo você quer ter alguém que diminua você, porque aí você vai continuar na tua zona de conforto. E continuando na tua zona de conforto, você não vai apresentar aquele programa, você não vai colocar um pezinho pra frente e não vai evoluir. Mas a zona de conforto é confortável, porque os meus pais não cuidaram de mim, porque a minha mãe me chamou de não sei o quê, e ela tá certa, eu tenho que concordar com ela que ela tá certa. Então eu não posso me relacionar com essa pessoa. Ou eu vou ficar arrumando defeito até um dia terminar com essa pessoa, ou eu vou pegar no pé dessa pessoa até... E assim você faz, o teu subconsciente. Isso acaba atrapalhando os teus relacionamentos. Quando você começa a se conhecer mais a si mesmo, você começa a entender o que você realmente gosta, o que você realmente quer. E você começa a entender que o teu parceiro também está vivendo pela primeira vez, que teu pai também está vivendo pela primeira vez e a tua mãe também está vivendo pela primeira vez. É a primeira vez que ela vai ter 50 anos, 70 anos, 80 anos. É a primeira vez que você vai ter 30, 25, 42, 67.
todos estamos num processo de desenvolvimento. Só que como nós vivemos em universos diferentes, paralelos dentro da nossa mente e da nossa criação, a gente começa a comparar e achar que a pessoa vai entender a gente. Às vezes, por isso que você senta às vezes para falar com a tua parceira, com o teu parceiro, e você fala, daqui a pouco tá de novo a mesma coisa. Porque vocês não trataram a crença. Vocês conversaram sobre o momento, mas não trataram a crença. Porque ele não vai entender o porquê que isso é tão importante para você. Você talvez não vai entender o porquê que aquilo era tão importante para ela. Às vezes, sua namorada tá frustrada com você, tá sem falar com você, e você tá que vai, meu Deus, essa mulher. O teu parceiro simplesmente chega do trabalho, mal fala com você, tá fechado, você tá, meu Deus do céu. Mas você esquece que 2 dias antes você estava enfurnada no trabalho, trabalhando em casa. Ele tentou conversar com você, você mal e mal respondeu, estava ocupada, e ele tem que entender que você estava ocupada. Só que assim, você sabe na sua razão que, poxa, eu dou atenção pro meu esposo, faço coisas pro meu esposo. E nesse dia eu fiquei focada na questão do trabalho porque eu precisava, sim, é uma coisa legítima, você realmente precisava. Só que no momento você não entendeu que quem se magoou não foi o teu esposo, pelo fato de você não ter ouvido ele ou conversado com ele. A criança dele que não foi ouvida na infância. Aí você pensa, agora tem que cuidar de marmanja, cuidar de marmanja. Mas você também é uma marmanja, minha filha. Você também tem coisa que você acha que você é muito madura, mas você não é, sabia? Tem muita coisa que às vezes você fala ou que você surta, às vezes, por exemplo, limpeza da casa, tá? Cada uma teve sua criação, mas tem mulheres aqui que tiveram assim, que apanharam da mãe até de sarrafo. E tinham que fazer tudo 100% do tempo e eram cobradas para dar o seu melhor. Porque quando elas conseguiam fazer isso, a mãe batia a palma, dava atenção, dava carinho. Ou às vezes fazia isso para tentar conseguir esse carinho dessa mãe. Ou dessa figura feminina que cuidava dela. Ela queria muito aquela atenção, aquele carinho. Então, quando ela cresce, ela começa a se incomodar com como as pessoas limpam a casa, como que as pessoas fazem as coisas e pega no pé do parceiro ou da parceira. E pensa assim, mas não é possível. Não é possível que essa pessoa não sabe botar a toalha ali. Peraí, gente, eu vou ter que editar aqui. Caiu a minha bateria aqui, gente. Deixa eu colocar novamente. Então, não é possível que essa pessoa botou a toalha ali de novo. Não é possível que essa pessoa fez isso novamente. Então, ficam se repetindo sempre o mesmo processo. Sempre uma mesma coisa. E você não entende que você não está brigando com seu parceiro, com sua parceira. Você está brigando com a criança deles, frustrada, magoada. Quer dizer que você sempre tem que passar a mão? Obviamente não. Mas no momento que você começa a entender as tuas dores, você vai começar a entender as dores dele ou dela. E talvez, se você for esperto, né, indicar prof para ele ou para ela, ou buscar um auxílio terapêutico para que essa pessoa também possa curar as questões dela. Assim, vocês terem um relacionamento feliz. Porque às vezes você acha que não gosta mais dessa pessoa, que não quer mais viver com essa pessoa, mas você ama essa pessoa. Você só não está sabendo lidar mais para tentar reorganizar as coisas. Pode ser que essa pessoa não queira mudar. E pode ser também que você não queira mudar. Mas as possibilidades e oportunidades estão aí, porque no momento em que você se cura, você vai curar questões do seu pai e da sua mãe, e você vai curar questões dos seus filhos, e você vai curar você e seu relacionamento. Seu relacionamento, seja com seus amigos, seja no casamento, no namoro, no ficante, na ficante, as pessoas que você vem se relacionando neste momento. Aprender a se relacionar consigo mesma vai te auxiliar não só a entender a mulher incrível que você é, e única, porque não existe ninguém, minha filha. Qualquer lugarzinho que a gente passar nesse mundo, não existe ninguém igual você. Encontrar uma mulher única com você, perceber a sua unicidade, a sua importância. E você conseguir perceber também que o seu parceiro e a sua parceira são únicos. Seus pais são únicos. Independente dos traumas, das dores, o que foi causado para você. Também são pessoas únicas e que lidaram como conseguiam lidar de acordo com o aprendizado delas. Às vezes você vai conversar com seu pai, ele é uma pessoa fechada, uma pessoa... Quando você entra mais a fim, você descobre que ele apanhava muito do pai, foi abandonado pela mãe, são tantas coisas. Claro, isso não justifica uma pessoa ser agressiva ou coisas assim, a gente sabe, tá? Isso é uma coisa entendível, mas é uma pessoa que, se ela tivesse buscado auxílio, ou tivesse tido alguém que virasse e dissesse, olha, você precisa de ajuda aqui, deixa eu te ajudar nisso, é para isso que nós estamos aqui, nós somos gentileza, nós somos amor, nós somos colo e presença.
E se todas nós pudéssemos ser quem nós viemos realmente para ser, não só em relação aos nossos dons, à nossa espiritualidade, a tudo, mas a pessoa que nós viemos para ser mesmo, quantas vidas nós poderíamos curar? Quão curada poderia estar a nossa vida e das pessoas que a gente ama? Sem carregar o peso de outras pessoas, apenas o seu próprio, e conseguir resolver isso dentro de si, para poder caminhar cada vez mais à frente. Tá bom? Um grande beijo, meu amor, um abraço para você. Eu espero que a sua jornada de autoconhecimento esteja sendo boa, positiva. Espero que você possa estar chorando o que precisa, conversando o que precisa, e que eu possa estar te auxiliando da melhor forma. Lembrando que nós temos o nosso e-mail, né, Terapia e Cura Curso, caso você queira falar diretamente aqui comigo. E caso você faça parte da nossa turma do Plus, você pode conversar no grupo ou pode conversar exatamente no privado lá comigo, que eu vou poder te auxiliar, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula, meu amor.